mensagem. Presbítero Saulo Ferreira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus nesta manhã, meus amados irmãos. Eu quero me apegar a um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a vossa advertência. Advertência de nós outros, sobre quem os fins dos tempos é chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, escrita do apóstolo Paulo, escrevendo exatamente à igreja de Coríntio. A igreja de Coríntios era uma igreja que estava passando um momento de uma grande turbulência. Os irmãos de Coríntios estavam, meus amados, sem temor a Deus. Os irmãos de Coríntios não estavam louvando a Deus da forma que deveriam louvar. Os irmãos não estavam com espiritualidade. O pecado estava contaminando o coração dos irmãos. Eles estavam fazendo a obra de qualquer jeito, sem respeito à obra do Senhor, às coisas do Senhor. Então a igreja de Coríntios estava passando por essa dificuldade, a maldade no coração daqueles que faziam parte desta igreja, o pecado tomando conta daquele povo. Aí Paulo escreve aqueles irmãos de Coríntios e ele se utiliza da história de Israel para dar exemplo àqueles irmãos, porque os irmãos lá do passado, os israelitas também fizeram a mesma coisa. Deus tinha dado o melhor, tinha libertado aquele povo, estava com ele naquela jornada, e aquele povo pecou contra o Senhor, aquele povo falhou, aquele povo não tinha temor a Deus, e aí por isso, amados, pagaram um altíssimo preço. Eles murmuraram, o Senhor fez de tudo com aquele povo, e aquele povo adorou outros deuses, aquele povo abandonou o Senhor, e por isso eles passaram uma dificuldade muito grande. E era exatamente isso que Paulo estava enfatizando com os irmãos de Coríntios, para que eles não fizessem ou não caíssem na mesma dificuldade que os israelitas passaram. Por quê? Porque eles queriam justificar os seus erros com as dificuldades que estavam passando, as lutas do dia a dia. Que conversa é essa? Ei, que conversa é essa? Não é? Os irmãos estavam pecando, os irmãos não tinham mais temor a Deus, os irmãos estavam querendo fazer a obra de qualquer jeito, e aí a justificativa era: não, é porque os problemas são grandes. Não tem pessoa que age assim, não é? Tem pessoas que estão passando uma dificuldade, dizem: não, estou aperreado mesmo, mas fulano, por que isso? Aí começa a murmurar, começa a falar besteira, começa a fazer o que não deve. Por quê? Não, porque eu estou aperreado, eu estou nervoso, eu estou passando uma dificuldade. Ei, calma aí, não é dessa forma. Nós temos um Deus que é grande e poderoso,
O povo de Deus, quando passa dificuldade, clama. O povo de Deus, quando está passando adversidade, pede ao Senhor, porque o nosso Deus é bom e misericordioso. Não é pecar, não é murmurar, mas é clamar, meu irmão. Então era isso que Paulo estava enfatizando com os irmãos. Os irmãos de Coríntios estavam em pecado. Os irmãos de Coríntios não tinham mais espiritualidade, fazendo a obra de qualquer jeito. E a justificativa era, não, é porque a luta é grande, a dificuldade, surgiu isso, surgiu aquilo. Aí Paulo disse, ei, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Paulo quis dizer o seguinte, o que vocês passam, todo mundo passa. A luta que você enfrenta, todo mundo enfrenta. Isso não é justificativa para pecar. Aí, olha a continuação do versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Olha, nós temos que nos apoiar na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Tá difícil aí, meu irmão? Clama. A luta é grande aí, meu irmão? Peça ao Senhor. A dificuldade surgiu na sua vida, adore o Senhor, porque enquanto você adora, Deus prepara a tua vitória, meu irmão. Crente não murmura, crente não peca, crente, que é isso, meu irmão? Então aqueles irmãos de Corinto estavam nessa, fazendo o que não devia, sem espiritualidade nenhuma, fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito, e a justificativa era, não, porque a luta é grande. Eu estou aperreado, estou nervoso, é tanta dificuldade, tanta coisa. Aí Paulo disse, ei, peraí, não é assim não. Ei, vem cá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que você passa, todo mundo passa. São coisas da vida, dificuldades da vida. Todo mundo enfrenta, meu irmão. Porque tem momentos da nossa vida que a gente pensa que o nosso problema é único e o maior de todos, né? Tem pessoas que estão aí na sua adversidade e pensam que só você está passando isso, não é isso? Que a tua dificuldade é a maior de todas. Tinha tanta gente que daria tudo que você tem para estar no seu lugar, meu irmão. Nosso papel é clamar ao Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Não murmure, não se desespere, não fale besteira. Vá orar, busque mais a Deus, adore, glorifique, exalte, vá para a sua igreja. Adore o nome do Senhor. Então Paulo estava dizendo isso aos irmãos. Por isso que eu li, eu fiz questão de ler esses versículos primeiros, porque Paulo estava contando aquela história do passado, dos israelitas, né? Porque fizeram besteira, o Senhor fez de tudo, abriu o mar, libertou, fez de tudo com aquele povo. E aquele povo murmurou, aquele povo adorou outros deuses, aquele povo se envolveu com quem não devia, tanta coisa. E o que foi? Não, porque tá difícil demais essa jornada. Isso. E o teu Deus é fiel? A jornada tá difícil, tá? A luta tá difícil aí, meu irmão? Ei, ô irmão, tá difícil aí a luta? Teu Deus não é fiel? Deus não é fiel? Deus não é misericordioso? Deus não é bom? Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus de graça? Então clama, meu irmão, ei, clama, pede a Ele, glorifica, exalta, mas murmurar, ei, reclamar, tem pessoa que tá questionando Deus, Deus, você não está vendo minha situação não, Deus, por que isso, Deus, ei, para com isso, irmão, filho não questiona pai não, filho obedece, ei, filho obedece, quem já viu filho questionar pai? Pai manda, tá, acabou. Você tem que pedir, e tem mais, humildemente, viu? Tem gente aí determinando o bênção, determinando oração, porque eu determina nada. Ninguém manda de Deus não, irmão, ei, que isso? Tem que chegar na presença do Senhor, humilde, Senhor, eis-me aqui está teu servo, me ajuda, olha a minha situação, sim, a luta está tão grande, Senhor, eis-me aqui, me fortalece, sim. Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando a luta vem, quanto mais vem a luta, mais eu clamo, mais eu oro, mais eu exalto, aí eu vou me fortalecendo. Esse é o papel, meu irmão. Eu sei que a luta é grande, todo mundo passa dificuldade. As lutas têm sido, né, misericórdia, muitas lutas têm surgido na nossa vida, sim. Mas isso não é motivo da gente murmurar, brigar com Deus. Não, isso é hora de clamar, meu irmão. É hora de clamar. Clamar quando está tudo bem é fácil, né? Mostrar que temos fé no Senhor é quando a luta vem. Aí você começa a clamar mesmo, viu?
Aí os irmãos lá do passado estavam murmurando, pecando, fazendo besteira. Aí vem aqui primeiro Coríntios, a gente está lendo aqui, os irmãos de Coríntios também, não querem nem saber, tal, fazendo coisa de qualquer jeito, em pecado. Foi que houve? Não, porque a luta é grande. Quando a luta é grande, a gente clama. Quando a dificuldade surge, a gente pede a Deus. A gente não murmura não, meu irmão. Deus é Deus, sabe o que faz. Ó, Paulo dizendo aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus sabe a tua estrutura, meu irmão. Deus sabe até onde você pode suportar. Deus está vendo todas as coisas. E Deus tem um domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Aí veja, terminando aqui, porque a hora tem corrido aqui. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A luta vem, mas enganchado com ela já vem a bênção. Isso é para quem crê, viu? Isso é para quem crê. A luta é grande sim, mas a minha bênção está chegando aí. Eu vou reclamar o nome do Senhor. O momento é difícil, sim, agora está difícil. Mas minha bênção está chegando, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. É isso aí, meu irmão. Você já viu um reboque? Não tem um carro, não tem um reboque, né? Não vem atrás, pronto. A luta está aí, mas enganchado nela é a reboque. Já vem a bênção para aquele que crê. Para quem não crê, se desespera, chora, deprime, bebe, se droga, briga. Agora quem crê, clama, espera, louva, porque você sabe que a qualquer momento um milagre vai acontecer, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom. Então deixa eu dizer uma coisa para você, já estou terminando agora fica com essa palavra. Tá difícil aí, meu irmão? Clama ao Senhor, espera no Senhor, viu? Não murmure não. Não volte pro final da fila não. Muita gente está bem pertinho de receber, aí começa a murmurar. Aí o Senhor diz, ei, então volta lá pro fim da fila, vá de novo. Aí começa tudo de novo. Por quê? Murmurou, tal, fez besteira. Não, meu irmão, continue ali, ó. Tá difícil sim, mas eu creio. Mas a dificuldade é grande sim, mas o meu Deus é fiel. Eu vou esperar em Deus, eu vou louvar, vou glorificar. Então troque sua roupa, vá para sua igreja, glorifique, exalte, espere, saiba de que Deus está agindo, que Deus trabalha por aqueles que nele confiam, tá bom? Então, crente não murmura, crente clama. Espere no Senhor, aguarde no Senhor, porque vem coisa boa aí, viu? Sabe por quê? Porque Deus é fiel.